Pelo seu irmão do seu lado agora. Abençoa a vida dele. Fala, Deus, traz revelação da palavra. Traga entendimento a respeito das escrituras sagradas. Ó Deus, quebra toda a cadeia de passividade, de sofisma, de mentira. Ó Deus, eu quero orar ao Senhor em nome de Jesus, para que os céus estejam abertos sobre as nossas cabeças. Ó Deus, que aquele que está incrédulo, angustiado, saia daqui hoje renovado, curado, liberto, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Quem está feliz aí, diga um amém bem forte. Irmãos, antes de compartilhar a palavra, eu quero testemunhar algo para os irmãos. Eu estou andando na videira, na verdade eu converti na videira desde 2010, então já se passaram aí 12 anos. E o que eu percebo no nosso meio como igreja é que a unção não para, não cessa. Nós temos líderes que valorizam a presença de Deus. A palavra que eu vou ministrar aqui, os irmãos sabem que nós estamos em uma sequência a respeito das igrejas de Apocalipse. E alguns irmãos estavam lá comigo na conferência. Eu convido você a participar do ano que vem. Você fica olhando e fala, nossa, que bonito, que legal, mas irmãos, dá para você ir. Precisamos valorizar essas coisas. Tudo na vida é questão de ambiente. Valoriza o ambiente. Não valorize outras coisas. Ambiente é tudo. E aí essa palavra eu escrevi. Foi que dia? Sexta ou sábado? Sábado de manhã. Então foi ontem. Eu acho que foi ontem. Estava lá na conferência. Deu um intervalo. Eu fui para a lanchonete. Eu comecei a escrever a palavra para ministrar o seu coração, porque o Espírito Santo estava falando comigo algumas coisas. Nós vamos continuar a pregação sobre as igrejas depois, domingo que vem. Mas hoje eu queria virar uma chave na sua vida espiritual. Eu não estou aqui para te condenar, te acusar, mas como seu pastor, eu preciso direcionar você a um novo caminho que nós estamos caminhando. Eu não sei se você viu o tema da nossa conferência. Basicamente é uma palavra que nós levamos para o próximo ano, que é uma palavra profética. Então esse ano de 2022 foi o ano da aceleração. E percebendo algumas coisas, e compartilhando e ouvindo pregadores, eu até falei para os irmãos que estavam lá, pregação é riqueza espiritual. Você vai perceber que em muitos momentos o diabo tenta tirar a pregação do seu coração, tenta distrair você. E para quem fica em uma conferência na parte da manhã e à noite, é muito difícil não ficar ocioso, passivo. Precisamos estar focados ali. E em muitos momentos, muitas palavras falou ao meu coração, e eu creio que essas palavras que o Espírito Santo falou comigo é para abençoar a igreja. Em primeiro momento é a igreja. O centro do Senhor, do meu chamado, é abençoar a igreja, a sua vida. E aí eu comecei a escrever essa palavra, veio alguns tópicos, e em questão ali de 15 minutos, pela graça de Deus, eu consegui escrever um esboço. Quem quer ouvir a pregação? Quem tem fome da palavra de Deus aí? Precisamos ter fome da palavra. Estava ouvindo aqueles homens pregar, homens que têm uma envergadura espiritual muito grande, porque muitas vezes você olha para alguns homens de Deus que tem prédios grandes, megas prédios, e você fala, mas como que ele chegou aí? Ministério grande requer cruz, sacrifício, pressões. Eu carrego pressões que você não imagina. Eu não estou aqui para compartilhar as pressões que eu carrego. Eu estou aqui para fluir no Espírito Santo, para te abençoar. Amém, irmãos? Porque todas as nossas pressões, o resultado dela é potencializar em você unção, vida, autoridade. E uma das pregações fala sobre isso, de você não fugir das pressões, se alegrar no meio da tribulação. Quando os irmãos festejam quando a tribulação chega, muitos de nós queremos fugir, mas a pressão, a perseguição, tribulação, coloca você no prumo da unção do Espírito Santo. Não fuja dela. Não atribua isso ao diabo. O Espírito Santo está movendo em você. E aí, nessa conferência,
Uma palavra falou ao meu coração muito forte: presença de Deus. Quem anda aqui comigo há muito tempo sabe o tanto que eu prezo por ela. Hoje o louvor foi bom, viu, irmãos? Glória a Deus. Mas não tem nada a ver com a equipe. É o Espírito Santo. A presença é tudo. E eu quero falar dela hoje. Quando eu passo o olho, às vezes no momento do louvor, eu quero te ensinar algo. Você tem aqui 1 hora louvando a Deus junto com os irmãos. Você precisa mudar a sua mente, renovar a sua mente. Você precisa ser livre. A impressão que eu tenho é que irmãos estão debaixo de cadeias ainda. E essas cadeias não é nem questão de pecado em si, são cadeias do que o outro vai dizer a meu respeito. Quando eu peço para os irmãos erguerem as mãos, deixa eu te falar uma coisa, deveria ser uma cultura sua, porque você está adorando aquele que é digno de ser adorado. Não tem vergonha nisso. É glória. É uma oportunidade que o mundo não tem e você tem. E um momento desse aqui, cadeias caem na sua vida e você tem que perceber o Espírito. Você não pode chegar na reunião da igreja, a reunião mais poderosa do universo, de qualquer maneira. Você tem que preparar o seu coração. E mais, você tem que descansar no domingo, porque é um dia que você separou para ele. Pastor, eu posso viajar? Claro que pode. Mas descansa o coração, descansa a sua mente. Não encha sua mente de porcaria lá fora, não, meu irmão. Enche o seu coração dele. É um dia que eu estou te pedindo. É um dia para você se consagrar, para você fluir no Espírito, para você ser livre junto com os irmãos. Nós desligamos as luzes, irmãos, não é para ficar bonito não, é para que você flua. Não tem poder em desligar a luz. O pastor desligou a luz, agora vai vir a unção. Teve alguns irmãos, teve um dia que ligaram a luz, reclamaram para mim: pastor, está ligando a luz, não pode ligar a luz não. Irmãos, o poder não está na luz e não desligar a luz não, não é isso. Se voltarmos a ligar a luz no momento do culto do louvor, o que tem? A nossa unção não é isso. Isso não é amuleto. É só um gosto do pastor para que você flua na liberdade aí. Quem gosta da luz apagada na hora do louvor aí? Vou perguntar quem não gosta não, para não ficar acusado aqui. Mas pode ser que tenha irmão que não goste. Fique em paz quanto a isso. E aí, a pregação a respeito da presença me chamou a atenção. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou projetasse para mim, não tem como abrir, ou só se for no celular, claro. Romanos no capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Senhor me deu esse versículo porque todos os homens pecaram. E a palavra carece significa necessita da glória. Pode ser que você não entenda a respeito de glória. Pode ser que na sua cabeça a glória é somente um nome bonito para se viver, para se expressar, para se falar. Mas a glória é o próprio Deus se manifestando no meio do corpo de Cristo. Não mexe o celular agora não, irmãos. Nós for na Bíblia. Então a Bíblia diz que todos os homens pecaram e necessitam dessa glória. Quando você lê a história, em Gênesis Deus cria o homem do pó da terra. E a palavra de Deus que diz que Deus sopra no homem a vida. E o homem agora se torna uma alma vivente. Mas a vontade de Deus não era que o homem se tornasse somente uma alma. A vontade de Deus é que o homem comesse da árvore da vida e se tornasse um espírito vivificante. Essa sempre foi a vontade de Deus para o homem. Não somente se contentar em uma vida na alma. Então existem muitos irmãos, ou alguns irmãos, que a vida dele espiritual é alma. Mas a vontade de Deus é que você experimente do espírito vivificante na sua vida. Infelizmente o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado entrou no homem.
E agora o homem foi destituído da glória, se afastou da glória, da presença de Deus. A glória nada mais é do que o governo de Deus e a sua presença. Então não adianta ter culto sem a presença. A presença é a glória, é o peso. E aqui o problema de nós andarmos na alma é que em muitos momentos você não percebe a glória. Ela está aí como um orvalho, como um peso, como um fogo, como uma nuvem. Mas para alguns é somente uma canção bonita, com uma melodia bonita. Uma das coisas que você tem que valorizar como cristão é quando estiver cantando a canção, a pregação está sendo liberada, em algum momento a glória vai manifestar. E quando ela manifestar, você tem que parar tudo e falar assim: é esse momento, porque é a glória de Deus que move você. Não é vontade de Deus que você passe 2 horas aqui cantando, ouvindo pregação, sem sentir nada. E quando eu falo sentir, não é questão de alma, de emoção, não é questão de chorar. É questão que algo falou com você e fala: isso é meu. É Deus falando comigo. Essa palavra ninguém sabia, mas parece que nessa canção o Espírito falou ao meu coração. O pastor não me conhece, me chora, mas quando ele liberou a palavra, parece que foi para mim. Porque essa que é a glória de Deus. A atitude que Deus esperava de Adão é que ele, de uma forma espontânea, acessasse a árvore da vida. Quando você vem para o culto, a árvore da vida é Cristo. Ele espera que você coma dele. Ele espera que você venha para o culto e fale: eu vou lá para comer de Cristo. Eu não quero outra coisa, eu só quero Cristo. Quando eu ouvir uma canção, eu quero enxergar Cristo. Quando nós estamos cantando, visualiza com a sua mente o trono, Cristo, a sua glória, porque é isso que vai te transformar. Então Deus espera que você acesse isso, sem você perceber, na sua caminhada, na sua vida. Em quantos momentos nós acessamos a árvore do conhecimento do bem e do mal, e deixamos de acessar aquilo que é vital na sua vida, a glória de Deus. A glória de Deus é tudo. E Paulo afirma que todos os homens pecaram, do menor ao maior, e carecem da glória de Deus. Hoje o homem necessita da presença e da glória. A glória é essa expressão do governo. Como que você percebe a glória? Em muitos momentos da sua vida, o Senhor manifesta através de um selo. Mas só o que é selo? Selo é confirmação. E como que é a confirmação? Paz. O ambiente pode estar tumultuado, e você está entrando em algo que aparentemente não vai dar certo, mas o Espírito gera paz no seu coração. É o selo, pode ir. O problema é que quando você é somente uma alma, mesmo sendo um espírito, mas decide andar na alma, Deus fala para você algo, Ele libera uma palavra, Ele libera a unção, Ele libera o caminho, mas você anda onde? Na alma. Você faz conta. Você olha o cenário político, você olha a economia, você olha a família que você nasceu e esquece de acessar a árvore da vida, que é Cristo Jesus. Quando você está acessando Cristo, Ele vai te conduzir a essa vida poderosa. Quem nessa noite aqui, honestamente, meu irmão, quer sair? Eu vou te falar, eu conheço muitos aqui. Quer sair dessa vida que você está vivendo espiritual, na alma? Quer sair desse nível de ser oscilante em muitas coisas da sua vida, e quer se posicionar em fé diante dos desafios que estão diante de você? Quantos irmãos querem isso? É um acesso que o Senhor te dá, é um livre-arbítrio. Você pode comer ou não, você pode acessar a glória ou não. Eu quero a glória de Deus. Na conferência, Asaf Borba estava cantando lá. A geração Nutella não conhece ele, viu? Os irmãos falam isso, não? É a invenção dos jovens aí. Então tem muito irmão que não conhece Asaf Borba, mas boa parte das músicas que foram cantadas nos anos 90, que sustentaram a igreja e que veio um dos maiores moveres nessa geração, veio através desse homem. Não é um homem conhecido às vezes na mídia, mas quando canta tem realidade, unção, tem glória.
Cantou um irmão também chamado Davi Silva. Ele não é conhecido na mídia, mas quando ele canta, quem estava lá? Presença. Tem uma música que eu não gosto mais, eu cansei dela. Não é que eu não gosto, cansei. Tem música que cansa. Tem um irmão que estava reclamando. Cadê o Eliezer? Está aí, Eliezer? Cadê a mão? Ah, tá ali. Ele estava reclamando para mim que aquela música do fogo, como é que é? Labareda de fogo, como é que é? Das lamparinas. Minhas lamparinas. Ele falou, pastor, já deu, já enjoou a música. Hã? Já apagou a lamparina. Acabou o azeite. Vamos voltar o azeite da lamparina de novo. Mas olha para cá. Eu tinha enjoado alguma música. Aquela música Majestade Santa. Quem conhece essa música? Majestade. Escutei demais a minha vida. E aí um dia eu falei para os irmãos, eu cansei dessa música. Irmãos, mas quando ele cantou na conferência, meu Deus, que peso. O que é isso? Alguém que carrega o quê? Glória. Alguém que leva a presença. E nós precisamos ser esse tipo de gente. Não é somente olhar para aquele homem e falar assim, uau, ele carrega a presença. Não, mas eu quero carregar essa presença também. E está disponível para você, meu irmão. Basta você matar a sua carne. E eu queria, se o Espírito Santo me der essa graça aqui, eu queria compartilhar para você alguns homens ou alguns exemplos da Bíblia que foram cheios da palavra e da presença de Deus. Quem quer ouvir, diga amém. O primeiro é Moisés. Abre a Bíblia em Êxodo capítulo 34, versículo 29. Essa passagem diz a história que Moisés sobe no monte e Deus fala com Moisés 40 dias. E a palavra de Deus diz que Moisés desce do monte com 2 tábuas, que são as leis de Moisés. Essas leis nada mais são do que a palavra de Deus. Deus liberou uma palavra e escreveu nas tábuas. E a Bíblia diz que quando Moisés descia, o seu rosto brilhava, mas a Bíblia diz que Moisés não percebia isso. Olha o que diz a Bíblia. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Deus fez um chamado para Moisés. Moisés, sobe para o monte. O monte na Bíblia significa o quê? Um lugar superior. Um lugar onde Deus vai falar ao seu coração. E olha para cá, meu irmão. Isso não é literal. Não adianta você subir ali no monte de São Luís e achar que isso tem poder. O monte é uma vida espiritual, que você aprende a discernir a voz do seu Senhor. A Bíblia diz que nós que somos cristãos, nós fomos colocados em uma posição como águia. Mas não é a águia que está no ninho, é a águia que está o que, irmãos? Voando. Uma águia que está voando, ela vê bem longe. Quando Deus chama Moisés e chama a igreja hoje para essa posição, Ele quer mostrar para você aquilo que o mundo não consegue enxergar. Precisamos ouvir e responder a isso. A Bíblia diz que quando Moisés traz a palavra de Deus na mão, o seu rosto brilhava. Quando você tem a palavra, o seu rosto vai brilhar. Irmãos, percebe? Olha para cá, percebe? Todos os homens cristãos, nascidos de novo, quando ele esfria da fé, quando você olha no olho dele, você percebe. Ele não precisa falar nada para você. Não precisa ter um relatório de pecado, porque a face fala, o olho fala, a expressão fala. Quando alguém está deprimido, quando você olha para ele, você percebe, porque isso fala da face. Se você está aqui no nosso meio, eu não estou chegando você daqui direito. Pastor, eu estava desviado, estou tão acusado, hoje é ceia, eu não vou nem participar da mesa. Mas se você é filho, batizado nas águas, nasceu de novo, essa mesa aqui é para você tomar. Aí você pode falar, pastor, mas eu não sou digno. Ok, já falei isso aqui 1000 vezes, ninguém é digno, ok? Todavia, quando você esfria da fé, é notório, a sua face muda, o seu semblante muda, porque não tem mais a palavra no seu coração. A Bíblia diz que é a pregação do Evangelho que gera fé no seu coração.
Então, sem fé é impossível agradar a Deus e, consequentemente, se parecer com Ele. A vontade de Deus é que você se pareça com o seu filho. Por isso que o processo de Deus é o quê? Contemplação. E como que você contempla Deus? No louvor e na palavra. Eu vou te falar uma coisa, isso é opinião minha, tá? Você pode rasgar aí, porque a Bíblia não diz. Eu não creio. Eu, Murilo, tá? 2022. Eu não creio que Moisés e o Senhor ficou somente conversando ali. Eu creio que teve um ambiente de adoração, porque estava diante do Senhor. Quando nós estamos nesse ambiente de adoração e palavra, o seu rosto brilha. É importante você ter uma experiência. Sabe qual que é a experiência? Uma pessoa que não é cristã, ou até mesmo um cristão, virar para você e falar o seguinte: você é crente, né? Você só chegou, ninguém falou nada para você, você não falou nada, nem abriu a boca. Ou mais, só de você falar, alguém percebe, esse é crente. Não é questão de roupa, apesar que roupa também fala muitas coisas, mas você chegou, você estava trabalhando com o seu uniforme. Não é roupa de crente, não, é o seu uniforme. Mas você chegou, alguém falou o seguinte: você é crente. Eu lembro, eu fui carteiro por 10 anos. 10 anos, carteiro. Sabe o que é carteiro, irmãos? Não é que pega carteira não, tá? É que entrega carta. E eu trabalhei naquela Goiânia 10 anos entregando carta de bicicleta. Foi um tempo muito precioso para mim. Eu entregava lá no setor Bueno, lá no alto do Bueno. Se você é de Goiânia, conhece Goiânia, sabe? Acima da T63. Só, como diz aí o goiano, só a nata. E aí um dia eu cheguei, o porteiro, ele falou algo para mim. Eu fui entregar a carta para ele. Você é crente, né? Eu falei: por que você está perguntando isso para mim? O seu olho é diferente dos outros. Aquilo lá foi uma confirmação. Não é questão de você estar vestido de uma forma mundana, natural das coisas. Eu estou falando de um vestimento espiritual. As pessoas têm que olhar para você e perceber que você é diferente dos outros. Mas só pode ter isso se você tiver um nível de desejo de estar com o Senhor. A vontade de Deus é que você acesse essa presença no monte. No monte é o lugar que você vai estar sozinho com Ele. É interessante, a Bíblia diz que Jesus estava no monte da transfiguração. Quem estava com Jesus lá? Quem se lembra? Quem estava lá com ele? 3 discípulos. Quem que são eles? Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que Moisés e Elias apareceram ali. Então, pode ser que você esteja aqui pela primeira vez. Deixa eu te explicar. Moisés, ele recebeu o que aqui? O que Deus deu para ele? As tábuas da lei. Então Moisés representa quem? Lei. E Elias? Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento. Então Elias representa quem? Os profetas. Então Jesus estava diante de Elias e diante de Moisés. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de quem? Jesus. Então Jesus, ele é a graça e ele é a verdade. Moisés é a lei e Elias é o profeta. A Bíblia diz que Pedro, todo empolgado, falou: Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos construir 3 tendas aqui, um para o Senhor, um para Elias e outra para Moisés. A palavra do Senhor diz que quando Pedro está sugerindo isso, uma voz apareceu. Que voz era essa? A mesma voz que falou com Moisés lá no monte. Mas agora falou para Pedro: Pedro, esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. A ele você ouve. O que o Senhor está falando aqui? Você está mudando a dispensação, Pedro. Não é mais lei, não é mais a época dos profetas, é a época da graça de Deus. O monte é o lugar de você ouvir sobre Cristo. Não adianta subir no monte de querer buscar a Deus e sair de lá com as tábuas da lei. Isso passou. Quando você desce do monte, você tem que trazer Cristo, a graça de Deus e a verdade do Senhor. Porque a dispensação mudou, diga amém.
Fala para o irmão do seu lado: a vontade do Senhor é para que você suba no monte, para que Ele revele coisas superiores e mais elevadas. Cristo é superior. A Bíblia diz a história de Ezequiel. Ezequiel capítulo 43, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Ezequiel 43, 1. Está aí? Então, o homem, diz que Ezequiel, então o homem me levou à porta, a porta que olha para o Oriente. O Oriente, se você não sabe, é o leste. Pastor, onde que é o leste? Quem sabe aí, onde que é o leste? Qual o seu lado que é o leste aí? É a frente, atrás, do lado esquerdo ou direito? Direito. Ok? Direito. Então, o homem chegou para ele, para Ezequiel, e falou o seguinte: levou ele à porta. Pastor, por que porta? Porta tem dois significados. Porta fala de segurança, mas porta fala também de acesso. Acesso. Ezequiel está tendo uma revelação, uma visão espiritual. Um homem, esse homem aqui fala do Espírito Santo. Ele leva Ezequiel a uma porta. Essa porta está no lado oriente, no leste, do lado direito. E a Bíblia diz que através dessa porta aconteceu algo muito poderoso. E eis que no caminho do oriente vinha o que, irmãos? Está aí? Não está passando aqui não, gente, me ajuda aqui. No versículo 2, está aí. Eis que no caminho do oriente vinha o que, irmãos? A glória de Deus. Olha para cá, enquanto vocês ajudem para mim. A Bíblia diz que o homem, que é o Espírito Santo, leva Ezequiel até a porta. A porta significa o que, irmãos? Fala segurança e acesso. Quando você está nessa posição, você vai ter duas coisas na sua vida: segurança na sua vida e acesso para outras coisas que os homens naturais não têm. Mas a Bíblia diz que era do lado direito. Por que o lado direito? Por que a glória de Deus veio por essa porta do leste, do lado direito? Vamos continuar lendo. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar. Eu não sei se os irmãos sabem a história de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta do Antigo Testamento. Aqueles homens, irmãos, se eles pudessem viver na nossa época hoje, a Bíblia diz que Ezequiel, ele ficou um dia inteiro, com a boca aberta, nas margens do rio Quebar, pedindo para que o Espírito Santo viesse sobre ele, um dia inteiro. Eles tinham fome do Espírito Santo. Mas naquela época o Espírito Santo só vinha, eles falavam, depois saía. Não era habitação, era só visitação. Mas em Pentecostes o Espírito Santo veio para morar. E muitas vezes você não valoriza Ele. Homens de Deus deram suas vidas por causa do Espírito. O Espírito Santo é o dínamos, o poder de Deus. Ele está dentro de você. A Bíblia diz que Ezequiel teve essa visão, e ele fala: me prostrei, rosto em terra. No verso 4 ele diz: a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o leste, para o oriente. Isso é tão poderoso. A Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Alguém arruma aí para mim, por favor, gente. 1 Pedro 3, 21. A qual, figurando o batismo, presta atenção então, olha para cá, também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu,
está à destra, à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então a Bíblia está falando o seguinte, que quando o homem, o Espírito Santo, trouxe Ezequiel para a porta à direita, está falando o seguinte, que a glória de Deus se passa através de Cristo. Não existe glória na vida de um homem sem Cristo. Que os seus olhos se abram nessa noite a respeito dessa verdade poderosa. No versículo 4, Ezequiel diz, a glória do Senhor entrou no templo. Esse prédio não é templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas sabe, ser templo de uma forma individual é pouco ainda. A Bíblia diz que Deus se tabernaculou. Pastor, o que é tabernaculou? É um Deus que fez da sua igreja habitação. Olha para mim aqui, irmãos, esquece a projeção. Deus fez o homem da sua igreja habitação. A vontade de Deus é toda vez que nós nos reunirmos, a glória de Deus entra pela porta. E a porta é Cristo. Sabe por que muitos irmãos, muitos mesmo, vai te procurar, vai falar para você e fala comigo? O louvor da igreja é diferente, a pregação é diferente. Não é porque nós somos bons não, irmãos. Não é porque a nossa equipe é poderosa, maravilhosa, não. Os irmãos estão custando ensaiar. Sabe o que é isso? É porque Cristo é o centro da igreja. Quando Jesus é o centro, flui a glória. Não é homem que faz essas coisas, é o Espírito Santo. Você vai ter segurança na sua vida e vai ter acesso na sua vida quando você perceber a glória de Deus vindo do lado direito, da destra de Deus, justificando você. Quantos irmãos que entraram aqui nessa noite debaixo de culpa, de condenação, o diabo condenando você a semana inteira, e você não se acha digno disso, porque você esqueceu que você tem um advogado. Eu quero entrar em 2023, e a promessa de Deus, olha para cá, para a nossa igreja, videira, geral, que nós seremos uma igreja de casa cheia. Ontem, teve um momento, que o pastor Luiz chamou os pastores lá na frente. Eu fui lá, tinha tanta presença de Deus. E ele teve uma percepção, uma visão espiritual. Irmãos, eu creio em homens de Deus. Eu creio na palavra que sai da boca desses homens. Você deveria acreditar também. E aí, ele disse algo. Nós estávamos orando uns pelos outros. Ele pegou o microfone e falou: irmãos, eu tive uma impressão no meu coração. Ele ouviu algumas coisas quebrando. Tec, tec, tec. E ele falou o seguinte: tinha resistências espirituais contra a sua igreja que foram quebradas hoje. Resistências de crescimento espiritual. Só que o mais interessante é que eu tinha falado para o meu irmão que um dia antes o Senhor me deu uma visão da nossa igreja. Escuta o que eu estou te falando. 2023 não vai ter cadeira que suporta o tanto de pessoa que vai vir para a nossa igreja. Pessoas vão ficar na porta para entrar. E você fala: pastor, mas isso não vai acontecer. Isso não tem nada a ver comigo, é Ele. É Ele que vai trazer as pessoas. É Ele que vai trazer e conectar as pessoas a você e a mim. Então o nosso papel é somente o quê? Crer nisso e preparar a casa. É isso que eu estou tentando mostrar para você. Não tem como ter crescimento, casa cheia, sem a presença. Que Jesus seja o centro de tudo. Que o homem não receba glória nenhuma. Mesmo que as pessoas me elogiem o louvor, que eles possam entender que tudo isso é Cristo. Que Ele receba a glória, o louvor e a honra. Eu não quero edificar nada de palha, madeira e feno. Eu quero algo palpável. Que o dia que o fogo provar tenha força para sustentar. Assim deveria ser a sua vida. Não adianta fazer as coisas, tem que fazer as coisas baseadas em Cristo. A sua segurança e os acessos que Deus vai te dar através de Cristo. Nós somos os verdadeiros templos celestiais, a igreja. E Deus quer mover aqui, Deus quer encher esse lugar. Ah, vai encher. Eu vou te falar uma coisa. Como eu sempre falo todo domingo, com muito amor e carinho. Se você não quer a presença de Deus, você vai ter um problema aqui na igreja. Porque eu vou chegar no próximo ponto.
A história de um homem chamado Davi. Quem está sendo abençoado, diga amém. 2 Samuel, capítulo 6, verso 1. Eu vou ler para os irmãos. Eu vou ler muito, porque são 24 versículos. Obrigado pelo seu amém. Eu aceito amém atrasado também, tá? Estou carente de amém, estou aceitando tudo, irmãos. Empolga o seu pastor aí, diga amém. Você faz parte do culto, você sabia que você está vivo aqui, irmãos? Você não está morto, você não é posto, você fala amém, você fala glória a Deus, você pode falar isso. Que a presença de Deus te incomode aí, em nome de Jesus. Eu vou orar para que o Espírito Santo te incomode. Tire você dessa rasura que você está vivendo. Experimente uma vida poderosa em Deus. Nós seremos uma igreja que as pessoas vão reconhecer que tem presença. Nós temos presença. Você sabia? Tem presença aqui, mas eu quero mais. Eu quero mais. Ele é imensurável, a presença dele. Não quero só aqui, eu quero mais. Eu quero transbordar. Até que nós estamos conseguindo caminhar ainda. Parece que as águas estão aqui, nos ombros. Mas tem que chegar no nível que nós vamos perder o controle do culto. Perder o controle, perder até o horário. Está preparado para isso? O culto termina 10 horas da noite, 11 horas. Não tem hora para acabar? Paulo foi assim. Paulo foi pregar, se não me engano, em Troade. Ele perdeu o horário. A pessoa caiu de lá, quase morreu. Paulo orou com ele e voltou para o culto. Até amanhecer o dia. Oh, Deus poderoso. Está preparado? Esse dia vai chegar em nome de Jesus. Pastor, vai passar a madrugada inteira aqui? Não estou falando isso. Eu estou falando de perder um controle santo em Deus. A Bíblia diz, 2 Samuel, capítulo 6, verso 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel. Conseguiu arrumar, não? Alguém me ajuda lá, por favor, irmãos? Está atualizando? É o cão chupando manga. Atualizar na hora do culto. Jeová Rafá. Está vendo? É resistência também, irmãos. Existe, viu? Resistências espirituais. Viu, Caio? Vamos ler a palavra de Deus. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Fala assim, 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus. A arca de Deus é a sua presença. Deus morava na arca naquela época, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor. Uma característica de alguém que valoriza a arca e a presença é alguém que é alegre na presença do Senhor. E como que Davi se alegrou? Com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com salteiros, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Toma cuidado quando você lida com a presença de Deus sem reverência. Pastor, Deus vai me matar? Deus não vai te matar, mas muitos irmãos se tornam insensíveis espiritualmente por causa dessas coisas. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Davi queria a arca, ele queria a presença, Davi valorizava isso. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas o que Davi fez? Davi levou a arca para a casa de um homem chamado Obed-edom. A Bíblia diz que Obed-edom era um geteu, ele era um estrangeiro, ele não merecia a arca lá, mas a graça estava ali. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. Fala assim, 3 meses.
Irmãos, a Bíblia diz que Obed-edom, um estrangeiro, por 3 meses, porque a presença de Deus estava lá, ele foi muitíssimo abençoado. Vai ter acesso na sua vida, porta aberta, prosperidade, o dia que você entender que tudo que você precisa é da arca. Pastor, então eu vou ter que comprar uma arca. Arca não é um símbolo agora, a arca é a presença de Deus. E você acessa a arca e a presença de várias maneiras, através de um louvor, de uma canção, de palavras que você libera. Diga amém. A Bíblia diz que por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Deus vai abençoar você por causa da presença e a sua casa também. Pessoas que você não espera, Deus vai abençoá-los. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Isso é promessa de Deus para nós, aleluia. Por amor da arca de Deus, amor à presença. Pode ser que você não tenha amor à presença. Pode ser que você está aqui hoje comigo, ouvindo a pregação, escuta o culto, vê o culto, sente aquela atmosfera boa, um louvor bonito, mas ainda não acessou e não valorizou e não ama a presença. A presença é tudo. Posso ouvir o amém dos irmãos? Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os levavam a arca do Senhor, tinham, presta atenção, dado 6 passos, e eles sacrificavam um animal. Eu fiz um estudo. A distância da casa de Obed-edom até Jerusalém, na casa de Davi, eram 25 quilômetros. Fala assim, 25 quilômetros. As contas é o seguinte: imagina que 6 passos correspondem aproximadamente a 3 metros. Em 25 quilômetros, eles devem ter feito mais ou menos 8.333 sacrifícios. Será que Davi queria presença? Se para cada sacrifício a ordem era o seguinte: eles tinham que matar 14 cabeças. O que Davi sacrificou para levar a arca, a presença de Deus, de Obed-edom até a sua casa, foi mais ou menos 116 mil animais. Davi amava a presença. Muitas vezes nós negociamos a presença por coisas pequenas. Que o Espírito Santo possa levar você a entender isso. A Bíblia diz que Davi dançava com todas as suas forças diante de Deus. Qual foi o dia, meu irmão? Olha para cá, que você dançou na presença de Deus até você não aguentar mais, cansar. Abre parênteses. Ontem eu fui orar pelos líderes que estavam lá, e os irmãos que estavam lá. Eu comecei a orar por alguns. Só que eu fui chegando no final, eu estava quase morrendo já. Aí minha esposa perguntou: o que você achou? Eu falei assim: amor, eu descobri algo ontem, que eu preciso fazer exercício, senão eu vou morrer. Eu fui orar pelo Marcinho para Rafael, eu estava assim: Senhor Jesus, abençoa os irmãos. Porque, Senhor, irmãos, a gente precisa cuidar do nosso corpo, viu? Isso é sério. Voltando para cá, nós precisamos entender que precisamos dar tudo para o Senhor. Não se poupe na presença do Senhor. A Bíblia diz que diante do Senhor Davi deu tudo, dançou com todas as suas forças, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo, com alegria e com um som de trombetas. Presta atenção nessa parte aqui. Ao entrar na arca do Senhor, na casa de Davi, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul. Se você estava aqui comigo há uns domingos atrás, eu preguei sobre a liderança de Saul e de Davi. A liderança de Saul, a liderança de condenação. Mical, ela recebeu isso do seu pai. Presta atenção aqui, irmãos. Ela recebeu isso do seu pai, ela condenava. E ela estava olhando pela janela e vendo o rei Davi. Não era qualquer homem, era o rei, mas era esposo dela. E Davi estava dançando, alegre, cheio de júbilo, porque a presença de Deus estava voltando para Jerusalém, para a casa dele. Davi valorizava isso.
Davi dançou com todas as suas forças. Davi ofertou 116 mil animais para trazer a arca. Alguém que vivia na época da lei. Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. O desprezou no seu coração. Aquela mulher desprezou Davi, porque Davi estava alegre com a presença. E introduziram a arca do Senhor e puseram-no no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe de novo. Eu não tinha percebido isso. Hoje eu estava lendo de novo, eu percebi algo. Davi, ele ofertou na caminhada inteira 25 quilômetros, dava 6 passos, matava um animal. 14 animais, perdão. Mas ele chega na casa. O coração de Davi era tão generoso que ele fez o quê? Holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Esse é o coração do homem de Deus que valoriza a presença. Se você sente presença aqui no nosso culto, você tem que ser um dizimista e ofertante fiel nessa obra, meu irmão. Que o Espírito Santo te abra os seus olhos. Não é para mim não, é para a igreja. Isso é valorizar a presença. Valoriza isso. O que eu ouço de alguns irmãos é o seguinte: pastor, o que nós experimentamos aqui na videira não acha em outro lugar, então valoriza. Dê tudo que você pode. E quando eu falo dar tudo, não é só as coisas materiais, não, é tudo da sua vida. Consagra os seus filhos, o seu casamento, consagra o seu trabalho, a obra de Deus. Mas que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos em nome de Jesus. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel. Tanto homens como mulheres. Davi era generoso. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Alguém que valorizava a presença. Alguém que era generoso com as pessoas e com a obra de Deus. Um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Davi ficou sozinho agora, todo mundo foi embora, mas a arca estava lá. Mas Davi tinha um problema. Ele tinha uma esposa que não valorizava a presença. Mical, filho de Davi, filha de Saul, ela saiu a encontrar-se com ele. Ele disse: que bela. Eu quero que você imagine a cena. Davi vê pessoas morrer por causa da presença. Davi, ele coloca a arca na casa de um estrangeiro, e ele percebeu que aquela pessoa foi abençoada por causa da arca. Davi arquiteta tudo e vai lá e traz a arca agora. E agora ele traz diferente. Vamos sacrificar. Isso custa. A presença custa. E aí, 6 passos, 14 animais. Chega, faz uma grande festa, com alegria, com júbilos, com trombetas. Ele faz nova oferta, abençoa as pessoas. Davi fica sozinho. Eu fico pensando, agora eu vou voltar para minha casa, que é um lugar de segurança. Por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi quis fazer uma casa para Deus. E o Senhor falou logo no meu coração: quem mora de aluguel aqui? Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai te dar uma casa. E vai me dar também. Quando você tem uma casa própria, você tem segurança. Segurança. E foi isso que o Espírito falou comigo. Deus morava em tendas. Deus estava aqui, depois estava em outro lugar. Davi queria que construísse uma casa fixa, porque ele queria estar sempre com ele. Davi não queria perder a presença dele mais. Ele valorizava, ele quis construir uma casa, mas ele não pôde construir. E a Bíblia diz que ele chega na casa dele, que deveria ser um lugar de segurança, de consolo, e a mulher dele fala o quê? Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos como sem pejo. Eu estava lendo isso hoje, meu coração quebrantou, comecei a chorar. Se descobre como um vadio qualquer, uma pessoa qualquer. Ele era o rei, mas Davi, ele esqueceu a sua realeza.
Ele tirou sua estola sacerdotal. Ele ficou com a roupa que estava por baixo. Estava preocupado com nada, com a sua reputação, com o que as pessoas iriam falar. Ele só queria a presença. O meu maior desejo como pastor é ter uma igreja que ama a presença de Deus. A presença é tudo. O Espírito Santo é tudo. Presença. Presença. Eu quero a presença na minha vida. Feche seus olhos por um instante. Respira fundo aí. Presença de Deus. A presença de Deus custou caro. É o Espírito Santo, custou caro, custou o sangue de Jesus. A presença, presença, presença é a nuvem, é o fogo, é a nuvem de dia, mas é o fogo à noite para aquecer o seu coração. Eu profetizo em nome de Jesus, que cadeias que têm desprezado a presença cairão hoje em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus tira de você o coração de Mical e te dê um coração de Davi, que está pronto para sacrificar o que for preciso por causa da presença. Presença é tudo, meu irmão. Oh Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Não permita que eu perca o coração por causa de título, de dinheiro, de posição. Me livra disso. Eu quero a sua unção. Eu consagro esse prédio na sua presença. Eu consagro esse novo tempo na sua presença. Nós queremos preparar a casa para os novos filhos que virão. Oh, e não há lugar mais poderoso, mais sublime do que a presença de Deus. Senhor, nós consagramos ao Senhor esse prédio, as nossas casas. Eu quero profetizar e liberar sobre os meus irmãos. Quando as pessoas forem nas suas casas, vão perceber a presença de Deus. Pode ser uma casa simples, mas que tenha presença. Presença. Eu libero presença no seu coração. Mas a Bíblia diz que Mical, ela desprezou Davi. Mas Davi falou algo para ela. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei. Isso aqui me chamou a atenção. Se for preciso, Mical, eu vou me tornar mais desprezível ainda aos seus olhos, por causa da presença. Eu não importo com a sua opinião, eu me humilharei aos meus olhos. Ou das servas de quem falastes, dessas que você falou que eu estava sendo envergonhado diante delas, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte, porque desprezou a presença. Presença de Deus. Que você se torne, diante dos homens, a pessoa mais desprezível, porque valoriza a presença de Deus. Eu queria te fazer uma exortação em amor. Vai chegar um tempo nessa igreja, e não está longe, que alguns irmãos aqui vai perder o controle na hora do culto. Sapatear, correr, vai cair na sua frente. E você vai ter uma opinião a tomar. Ou você vai falar, eu quero isso para mim. Ou vai ser igual Mical, para que isso tudo? Exagero, barulho demais. A Bíblia diz que Davi gritava de alegria, pulava de alegria por causa da presença. Você vai fazer uma escolha quando isso acontecer diante dos seus olhos.
Vai desprezar? Ou vai falar, eu quero esse negócio também para mim. E não é do meu jeito não, eu quero do jeito dele. Se é para perder a reputação, que eu perca a reputação. Que as pessoas vão falar assim, mas o que é isso que está acontecendo com você, meu irmão? Eu quero a presença, eu quero a unção, eu quero a glória. Eu valorizo a glória, a glória, a glória, a glória, a glória é tudo de Deus. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Para
uma experiência hoje que você nunca sentiu antes. Aleluia! É algo dentro de você. Você ainda é tímido, você ainda preocupa com a opinião dos outros. O Espírito Santo respeita isso. Mas você não vai ficar assim. Amém! Vai passar um tempo e você vai se desconhecer. Aleluia! Você vai perder a sua identidade humana. Aleluia! Glória a O Deus! Espírito Santo está imprimindo em você uma identidade espiritual. Amém! Aleluia! Glória a Tem Deus! pessoas que vieram aqui nesse culto hoje, ouça o que eu estou te falando. O Espírito Santo, sabe tantas vezes você tem pensado em desistir da sua própria vida? O Senhor sabe as vezes que você pensou em tirar a sua própria vida. Mas Ele diz para você hoje, não encerrou ainda. Aleluia! Não terminou ainda. Aleluia! Você é amada dele. Você é amada. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta do divino. Estou te esperando pra fazer o que fez em te
ceia. O poder do corpo de Cristo. Sua família vai ser curada, restaurada. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, se há alguma enfermidade na sua alma, no seu corpo físico. Mas a vontade de Deus é que pelas pisaduras de Cristo Jesus nós sejamos sarados. Quando você, com medo do pão e medo do cálice, se lembra da obra consumada. Aleluia. Feche seus olhos aí onde você está. Se existe alguém que precisa de oração na sua casa, lembra dele. Se existe alguém que está enfermo, seja seu filho, seu cônjuge, algum parente, algum amigo, lembra. A herança nossa, a cura. Jesus conquistou isso na cruz por nós. Eu queria que você repetisse após mim. Fala, nessa noite, reunidos como igreja, participamos da mesa do Senhor. Ao comer deste pão, ao corpo de Cristo. Ao comer deste pão, eu declaro que eu recebo cura da minha alma, do meu corpo. Ao comer deste pão, eu declaro diante dos anjos, diante dos demônios, que eu faço parte do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, nem eu, nem minha casa é enferma. Eu declaro pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Ao comer deste pão, eu declaro que na minha vida não há miséria. Eu declaro, ao comer deste pão, eu acesso às riquezas celestiais, prosperidade, paz, cura, alegria. Ao beber este cálice, eu reafirmo que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu profetizo e eu declaro que o diabo perde as suas forças na minha casa, na minha família. Ao beber este cálice, eu piso agora na cabeça do acusador de Satanás e declaro: o sangue de Jesus me justifica, me purifica, me santifica. E para mim não há mais condenação, culpa, medo. Eu faço parte da nova aliança, a obra consumada, a cruz do Calvário. Repita com ousadia, fala assim, eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Se você quer diga amém, diga glória a Deus, Senhor. Quem sente a unção de Deus, Senhor? Você pode comer e beber do cálice agora. Assim que você comer e beber, nós estamos encerrados. Deus te abençoe. Semana abençoada em nome de Jesus. Depois você cumprimenta um ou dois irmãos aí. Vai em paz.